Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência do senhor, porque agora a gente vai conversar com outro brasileiro que está lá em Israel, o Davi Elmescani, ele que é soldado reservista das Forças de Defesa do Estado de Israel, vai conversar com a gente. Tudo bem, meu caro? Você consegue nos ouvir? Consigo sim escutar muito bem. Obrigado aí pela participação e a oportunidade de poder estar falando com o Brasil, né? E deixando nosso recado e passando a nossa realidade aqui em Israel. Ô Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi convocado ou ainda não? Ainda não fui convocado. A convocação, na verdade, acontece com anos anteriores. A gente começa a convocação para quem serviu no ano de 2022, 2021, 2020 e assim sucessivamente. Eu terminei o serviço militar em 2008, então tem muitos anos aí até eu ser convocado realmente para combate em Gaza. Entendi. Só para a gente entender, você está localizado onde? Eu moro na cidade de Efrat, nas montanhas da Judéia, conhecido no Brasil como Cisjordânia, um assentamento judaico, a menos de 80 quilômetros de Gaza. E a gente também teve aqui disparos, mísseis que caíram às proximidades da cidade. Alarmes soaram aqui ontem durante 3 vezes, durante o dia inteiro. É uma área rodeada por palestinos, mas palestinos bem mais moderados do que esses que moram na faixa de Gaza. Palestinos que são governados pela autoridade palestina, como foi levantado aí com o professor que acabou de falar. Os palestinos são governados aqui pela autoridade palestina, são oriundos de um grupo terrorista, que no passado era um grupo terrorista chamado Fatah, que combateu e guerreou contra Israel ali na intifada do ano de 2000, e depois se tornou uma espécie de partido político e se organizou e se tornaram aí pessoas mais civilizadas, né? Então, Davi, eu queria muito aproveitar a tua participação para entender um pouco, você que está vivendo aí. Há quanto tempo você vive em Israel, só para ter uma ideia? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Pois é, eu queria que você pudesse dar um depoimento sobre a satisfação ou não da população de Israel com o atual governo. Como é que vocês estão vendo isso? Isso tudo que está acontecendo deve-se a uma política que não foi estabelecida ou que foi estabelecida? Como é que vocês fazem a avaliação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? A minha crítica, não existe crítica por parte da direita israelense contra o governo atual, pois o governo é um governo de direita. A gente vê na mídia local, que é de grande maioria de esquerda, sempre criticando o governo israelense e colocando culpa no que aconteceu aí na falha militar, de como que o exército não previu, a inteligência israelense não previu esse ataque surpresa do Hamas, esse ataque coordenado do Hamas. Existem questões que estão sendo levantadas aqui que talvez tenha sido um ataque cyber iraniano que neutralizou as defesas de Israel ali na região, os radares, as câmeras e tudo mais, que facilitaram a entrada de terroristas. Então, você escuta dos dois lados, gente que critica o governo e gente que apoia o governo no que está acontecendo agora. E tem muita gente com pressa, né, para invadir a faixa de Gaza por terra e não entende que isso não funciona dessa forma, que o momento é muito delicado agora e Israel precisa se reorganizar antes de uma incursão terrestre em Gaza. Perfeito. Felipe Monteiro. Davi, tudo bem? Satisfação falar contigo. Tudo bem. Davi, as Forças Armadas de Israel é considerada uma das mais eficientes do mundo, né? Ela é bem reduzida e bem treinada. E tem um grande contingente de reservistas que estão preparados também para complementar essa força armada. Como é que funciona os reservistas? Vocês têm treinamento anual? Vocês são convocados para treinamento para ficar pronto para embate a todo ano? Como é que funciona isso? Os reservistas, quando a gente fala reservista, a gente está falando de unidades de combate, pilotos de caças de guerra, de combatentes de tanque, tá? Não são todo mundo que serve ao exército que fica como reservista na ativa. E a gente que está na ativa, que somos ex-combatentes de infantaria, a gente sim é chamado todos os anos para treinamento de rotina, às vezes de 30 dias ou menos ou até mais, dependendo da situação. Então, a cada ano a gente volta ao exército, deixa o trabalho e treina ali durante 30 dias ou 2 semanas a cada ano, durante até os 48 anos ou até quando você quiser. Acácio, por favor.
Davi, tudo bem? Davi, você mencionou que mora num assentamento em uma das regiões de Israel próximo à Judéia. Eu queria que você falasse um pouco essa questão dos assentamentos, porque é uma questão bastante discutida e desde ontem todos os canais estão noticiando os ataques a alguns assentamentos. Eu queria que você nos explicasse o que são esses assentamentos, por favor. Os assentamentos são comunidades judaicas que existem na Judéia e Samária, conhecido no mundo como Cisjordânia. A gente se recusa a usar esse nome, né? A gente usa o nome bíblico como Judéia e Samária. São assentamentos judaicos que vivem em paz nessa região, apesar do que o mundo fala que a gente está sempre em guerra com os palestinos. Quem constrói os assentamentos, os trabalhadores, são os palestinos que vivem na região. E os ataques que aconteceram nos assentamentos referidos na mídia não são esses assentamentos da Judéia e Samária, e sim os assentamentos próximos à fronteira de Gaza, que não são assentamentos que estão dentro da linha verde, aí dentro de Israel completamente, não fazem parte da Cisjordânia, são lá na faixa de Gaza, onde está tendo todos esses conflitos, e ainda continua lá a troca de tiros até esse exato momento com terroristas na cidade de Sderot. Ô Davi, aqui no Brasil, a gente, antes de você entrar ao vivo com a gente, estava repercutindo justamente uma disseminação por parte das redes sociais de um ódio aos palestinos, né? Eu queria muito ouvir a tua visão e se há essa confusão também aí onde você está, com os moradores aí do entorno, as pessoas que você conhece, de não saber diferenciar o que é a causa palestina do que é um grupo terrorista como o Hamas. Existe ou não? Eu posso afirmar que dentro do próprio Israel, do próprio país Israel, das próprias pessoas que nasceram aqui, existe esse não saber diferenciar quem são os palestinos dos terroristas. Então, muita gente acaba generalizando que o povo palestino todo é terrorista, e o que não é verdade. Eu tenho muitos amigos palestinos, e amigos de verdade mesmo não são terroristas, não querem guerra com Israel, querem viver em paz, querem ir para os seus trabalhos durante a manhã e voltar à noite. Porém, quem manda geralmente nesses territórios são os radicais. Então, eles ficam com medo de expor o que realmente pensam e o que querem para suas vidas, né? Então, não tem esse sentimento de que todo terrorista é palestino, é geral, porque todo terrorista, infelizmente, é palestino, mas nem todo palestino é terrorista. Agora, a maioria não é terrorista. Isso aí é um negócio muito triste, né? Porque se vocês forem analisar a situação da Palestina, sabe quantos % de cristãos existem na Palestina? 7%. 7%, PP. Ou seja, é gente que não está ligada a nenhum tipo de fé muçulmana, né? E aí você vai entender o seguinte: o que o Hamas está fazendo, aí você me corrija, Davi, se eu estiver errado, mas o que o Hamas está fazendo não é querendo governar para palestinos. Eles não estão pensando em palestino, coisa nenhuma, eles estão pensando neles. Eles querem o poder para eles. Como e vão passar por cima, e vão passar por cima de palestino, de cristão, de judeu, de seja lá quem for, para conseguir o seu objetivo. E Paulinho, é uma ditadura lá, né? É uma ditadura. A eleição foi em 2006. Claro. É bom a pessoa lembrar disso. A eleição que escolheu o Hamas foi em 2006, 17 anos atrás. Porque toda vez que eu vejo essa segregação na sociedade, poxa, a gente vê tanta divisão na sociedade, né? A gente vê a divisão racial acontecendo o tempo inteiro na sociedade. Todo tipo de divisão para a nossa sociedade, isso é péssimo, né? Você querer de alguma forma jogar todo mundo no mesmo balaio, quem é palestino é terrorista, isso aí é um absurdo, né? E vai além. Não pode cultuar isso na sociedade. Joga contra toda a religião islâmica. Exato. Porque passa para as pessoas a ideia de que o Corão é a Bíblia do mal, que a religião é a religião dos bandidos, que quer destruir o mundo. E a gente vê muitos países, como a Malásia, por exemplo, que tem um nível de segurança muito bom, como Singapura também, e são países muçulmanos. Exatamente. Você tem pergunta, doutora Raquel, por favor? Davi, internamente, como está a situação da oposição dos ultra-religiosos, que são os ultra-ortodoxos, os antisionistas, que inclusive utilizam símbolos da Palestina e apoiam politicamente a Palestina após esse ataque terrorista do Hamas? Como que internamente agora a oposição está se posicionando? Você está se referindo, na verdade, a um grupo chamado Naturei Karta. Isso. É um grupo radical de ortodoxos judeus. Eles são uma minoria, não fazem parte do governo israelense.
E eles apoiam o Hamas, apoiam a criação de Estado palestino, a destruição do Estado de Israel, apoiam o Irã. É muito difícil de falar isso, mas existem judeus que apoiam esse tipo de situação. Eles acreditam que o Estado de Israel só deve existir quando o Messias retornar. Então, até isso acontecer, o Estado de Israel não tem direito legal de existência. Eles não têm poder no governo, eles não pertencem ao governo, não têm voz no governo. A gente praticamente não ouve falar desses aqui em Israel. Agora, a oposição ao governo, a esquerda que perdeu nas últimas eleições, estão agora, já fazem mais, desde o início do conflito, tentando negociar e criar um governo de união nesse momento de guerra, para conseguir trabalhar juntos para tentar solucionar esse grande problema aí que todos nós estamos dentro. Wilson. Davi, uma pergunta, não sei se você consegue responder, não sei se você tem contato com mais brasileiros, mas existe uma mobilização do Brasil encaminhando 6 aeronaves que vão ficar por alguns dias na Itália, aguardando o momento certo e a listagem de brasileiros que querem retornar para fazer o trâmite legal, se vai ser por aí, se vai trazer por outro canto. Mas a minha dúvida é o seguinte, porque ao longo da programação da Jovem Pan, eu vi entrevista de 2 brasileiros, uma brasileira e um brasileiro. E os 2 me pareceram muito tranquilos e com vontade zero de voltar para o Brasil. Um, inclusive, comentou que Israel é mais seguro do que o próprio Brasil. Você tem um sentimento de que realmente as pessoas, os brasileiros que moram aí, estão assustados e querem voltar para o país? Eu acredito que o Itamaraty, que enviou esses aviões, ou vai enviar esses aviões, a intenção deles, na verdade, é trazer os brasileiros que estão aqui como turistas e não aqueles que vivem em Israel com cidadania israelense. Que aqueles que vivem em Israel, como eu, há muitos anos em Israel, já estamos acostumados com esse tipo de conflito, porque que acontece a cada 2 anos, a cada 3 anos, isso já não assusta mais ninguém e não tira a razão de quando falam que aqui é bem mais seguro do que o Brasil, sem dúvida nenhuma, com toda a razão. A gente tem esses conflitos aí muito brutais e agressivos em pouco espaço de tempo, mas a violência nas ruas, roubos, assaltos e tudo isso que a gente vê no nosso Brasil aí não acontece em Israel. Então eu não vejo esse sentimento dentro dos brasileiros que moram em Israel de querer voltar ao Brasil. Agora, Davi, vou falar uma coisa para você, para os nossos queridos aí, colegas da audiência da programação da Jovem Pan, para todo mundo que está aqui na bancada. Eu li, inclusive, algumas manchetes assim que me deixaram estarrecido de uma parcela pequena da imprensa brasileira, mas que merece crítica, né? No momento em que você coloca num título de uma matéria combatentes do Hamas, faça-me o favor. A gente tem que falar isso. Do Hamas, a gente tem que falar isso aqui. Nós temos que falar isso. É uma vergonha, gente. Uma vergonha para nós que fazemos jornalismo, para nós que estamos aqui todo santo dia tentando passar a informação mais exata para vocês. Isso é desonesto. É desonesto. Você fazer uma manchete dizendo que são combatentes do Hamas, faça-me o favor. Um mínimo de decência necessária para toda a imprensa brasileira, é da gente classificar os atos que estão sendo realizados como atos terroristas, de um grupo terrorista que está estuprando crianças, matando mulheres, prendendo gente, e vão chamar essas pessoas de combatentes? Combatente do quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, desculpe o desabafo aqui, mas é um negócio, maninho, que não dá pra gente olhar e achar que tá normal, é combatente, tá tendo um conflito. Não é conflito isso, e eles estão chamar de combatente, de miliciano. Eles estão desfilando com mulheres mortas. Não, pelo amor de Deus. Meu ponto. Revoltante. Não, e de muitas vezes pessoas que depois se dizem defensores dos direitos humanos, das minorias, e que quando tem um terrorista que desrespeita completamente qualquer noção de civilidade, de respeito aos direitos humanos, de respeito à diversidade, fica passando pano. Isso é assustador, assim, estarrecedor. Muito bem. Davi, deixa eu te agradecer. A gente sabe que logo, quando Israel começar uma incursão terrestre e o número de mortos do lado de lá começar a crescer, a imprensa brasileira provavelmente irá dizer que Israel é culpado de tudo isso e que a gente acabou começando essa guerra. Essa falsa imprensa que divulga aí, como você mesmo falou,
combatentes, milicianos, inocentes. Davi, eu jamais vou fazer uma crítica à imprensa brasileira, porque nós somos a imprensa brasileira. Nós fazemos parte, inclusive, de uma emissora que tem 80 anos de tradição na imprensa brasileira. Então, nós fazemos parte. E eu, fazendo parte da imprensa brasileira, me sinto na obrigação de fazer essa crítica. A obrigação nossa de olhar para a gente, nós jornalistas estamos aqui todo santo dia cobrindo e trazendo informações para o nosso público, nós temos que olhar e falar, tá errado. Não pode olhar para o que está acontecendo em Israel e achar que é um conflito. É um ataque terrorista. Nós estamos vendo as imagens. Não, as narrativas políticas, elas acontecem de todos os espectros políticos. Da esquerda, do centro, da direita. Narrativa política é só você abrir o Twitter, você vai ver rapidamente qual é a narrativa instalada. Mas nós aqui, todo santo dia, temos que nos ater aos fatos. E o fato é, houve um ataque terrorista de um grupo terrorista e que precisa ser condenado e rechaçado por toda a sociedade brasileira. Essa é a nossa posição aqui e a gente não abre mão disso. Por favor, Davi, para a gente encerrar, aliás, muito obrigado, viu, meu caro, pela sua participação aqui, o bate-papo, a conversa. A gente está mandando energias extremamente positivas aí para vocês, ao máximo que a gente pode aqui. A gente se sente um pouco inútil até nessa hora, mas eu acho que no momento em que a gente expõe também a tua visão, a gente ajuda a todos os brasileiros a também mandarem energia positiva e vocês virarem essa página triste que infelizmente vocês estão passando. Obrigado. E a entenderem também a situação que a gente está passando por aqui, né? 700 mortos em Israel. A gente já está comparando isso aí ao 11 de setembro israelense. Inclusive, o nosso Filipão, diretor deste programa, acaba de me avisar que o número bate 1.100 mortos, o número atualizado. Então, a cada minuto, a cada hora, o número vai crescendo e infelizmente a gente tem que trazer esses dados para vocês. Nós conversamos, gente, com o soldado reservista Davi Elmescani, direto da Cisjordânia. Muito obrigado, viu, Davi, mais uma vez pela sua participação e, enfim, energias extremamente positivas.